mais de 100 milhões de livros vendidos em todo o mundo. O Retorno, do autor Nicholas Sparks, conta um drama familiar e uma linda história de amor. Olá, eu sou a Carol Chikoski e a resenha de hoje é sobre este livro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Aqui eu falo sobre livros, dicas de leitura e também sobre séries de TV. Hoje, então, trazendo a resenha do livro O Retorno. Nele nós vamos acompanhar a história de Trevor Benson, que foi até Carolina do Norte, em New Bern, para acompanhar o avô dele, que havia sofrido um derrame, então ele estava no hospital, não estava muito bem. Então ele foi até essa cidade para acompanhar o avô, ver como é que ele estava. Fazia um bom tempo que ele não ia ver o avô, ele cresceu com o avô, eles eram bem próximos, com uma história bem bacana entre os dois. E depois de ficar um tempo afastado, ele vai então e vê o avô já nessa situação. Mas como os médicos já esperavam, o avô acabou morrendo, ele não sobreviveu ao derrame. E o Trevor então, ele fica na cidade para resolver essas questões burocráticas, ver o que vai fazer com a casa do avô, que tem várias lembranças. Então ele não sabe se vende, se ele aluga, se ele fica com a casa lá sem ninguém morando. Então ele fica para resolver esses problemas e também o funeral do avô. Mas enquanto ele está ali nessa casa, acabam acontecendo algumas coisas, como por exemplo, ele encontra uma policial, a Natalie. Essa mulher, ela tem um mistério bem grande que a gente não sabe, suspeita de algumas coisas, porque ela vai conversando com ele, com o Trevor, os dois acabam se aproximando, mas ela acaba falando bem pouquinho, então ele não sabe muito da vida dela. Eles acabam saindo, eles marcam de jantar juntos, e certo dia eles acabam se beijando, e rolou um clima entre os dois e com o tempo eles acabaram se apaixonando. Mas essa policial não pode ficar com o Trevor. E o porquê disso nós vamos descobrir no decorrer das páginas. Algo que a gente até suspeita ali, algumas coisas, mas é um motivo triste, vamos dizer assim, porque ela não pode se envolver com o Trevor, mas ela acaba ficando com ele, mas ela não consegue seguir em frente com esse romance. E por causa desse segredo aí que ela não consegue compartilhar, que ela não compartilha, os dois não vão conseguir seguir em frente com esse romance. E o Trevor fica abalado, porque finalmente ele havia encontrado seu grande amor, alguém que combinasse com ele depois de tantos anos. Várias mulheres passaram pela vida dele, mas quando ele encontra, aí acaba acontecendo isso, ela não consegue devolver esse amor que eles estão sentindo. Por mais que ela ame ele também, ela não pode. E o porquê a gente vai descobrir no decorrer da história. Enquanto ele esteve na casa também do seu avô, o Trevor, ele encontra uma adolescente, a Kelly, e ela também tem um outro mistério, e é uma menina bem reservada. Ele imagina também algumas coisas que aconteceram com ela, porque ela é sozinha, não tem os pais junto com ela. Mas ele vai atrás dessa adolescente para conseguir respostas do porquê o seu avô estava visitando uma cidade. Que ele foi até uma cidade e até então ninguém sabia o porquê, o que ele estava fazendo nessa cidade, o que ele foi fazer por lá. E ele vai atrás dessa adolescente em busca de respostas. Mas ao tentar buscar respostas, ele acaba descobrindo outras coisas dessa adolescente que são bem surpreendentes, e ele vai tentar ajudá-la também de certa forma. Porque algo aconteceu com ela no passado que a deixou triste e sozinha no mundo. E vamos descobrir que realmente é muito triste, uma história que ela passou, que ela vem carregando esse peso aí por todo esse tempo. O Trevor então encara essa missão de detetive e também esse romance não correspondido. Inclusive, nessa casa do avô, ele criava abelhas. E essa adolescente, ela ajudava a criar as abelhas. E como ela era bem fechada, o Trevor ele fala assim, mas caramba, eu tento me aproximar dessa adolescente, mas ela é fechada, não fala nada. O que aconteceu com ela? E com meu avô, ela era super gente boa. Quem que é ela? Qual que é o mistério por trás dessa adolescente? Então o Trevor acaba encontrando tudo isso daí e ajudando ela no fim das contas. Entre mistérios, investigações, amor não correspondido, o Trevor, ele vai aprender, vamos dizer assim, com toda essa situação, que muitas vezes, pra gente encontrar o verdadeiro amor, dar certo, a gente precisa retornar ao passado. Por isso, o retorno.
Não vou falar muito para não dar spoilers, mas é um livro de drama familiar que pode acontecer no dia a dia, não é nada fora do comum, que histórias que a gente viaja, com um conto de fada que é tudo perfeito. Nessa história não, tem um drama familiar, um romance não correspondido, uma história de uma adolescente que tem um mistério por trás que é muito triste o que aconteceu. Então é um livro bacana por essa parte. Não é o meu melhor livro do Nicholas Sparks, tem outros que eu gostei mais dele, mas O Retorno prende você por causa disso. Ele tem uma história que pode acontecer na vida real, né, que poderia acontecer facilmente. Inclusive, no blog Uma Viagem Apaixonante, eu vou deixar no link aqui embaixo, se você quiser ler mais resenhas, tem todos os livros que eu li dele lá. Então é só clicar e acompanhar as resenhas do autor e ver qual que eu mais gostei. Tem vários livros, inclusive, que foram adaptados para o cinema, que são emocionantes. Teve uma vez que eu acompanhei uma mulher falando, poxa, me perguntando aqui no canal, tem algum livro do autor que não morre alguém no final? Vamos dizer que esse livro aqui, poxa, acaba morrendo o avô, né? Tem uma outra pessoa aí na história, mas vamos dizer que teve um final feliz, porque geralmente os livros dele são assim, tá lá o casal lindo, maravilhoso, aí acaba morrendo alguém, né? É emocionante. E nesse vamos dizer que tem um final feliz, que tem morte, mas não do jeito que o autor sempre colocou. Eu fiquei super curiosa, eu gostaria de ver o lado da policial também, porque ela está passando por uma situação na vida dela. Então eu gostaria também de saber o pensamento dela, acho que seria bacana até se intercalar. Se não é o costume do autor colocar dessa forma, intercalar os personagens, colocar os dois pensamentos, né, deles, mas seria muito bacana se tivesse os dois lados da história. Como eu falei no início, mais de 100 milhões de livros vendidos, então dá pra ver o nível, né? A escrita é sempre envolvente, apesar de não ser o meu preferido, mas te prende também porque a escrita do autor é simplesmente genial. Só pra quem não sabe, o autor, ele publicou o primeiro livro com 31 anos, e depois disso mais 21 livros foram publicados. É um gênio, um dos meus autores preferidos. E você aí, já leu O Retorno? O que achou? Conta aí, conta pra gente se você já leu, se tem a vontade de ler, se já leu algum outro livro do autor, qual é o seu preferido dele. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo, eu vou amar saber também, poder compartilhar esse autor magnífico. Bom, gente, é isso aí. Ai, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de acionar o sininho. E quando você faz isso, sempre que eu for publicar algum vídeo aqui no canal, você vai receber uma notificação e poder ver o vídeo na mesma hora. Um beijo grande pra vocês e nós nos encontramos no próximo vídeo. Ah, e aqui no final do vídeo eu vou deixar mais 2 dicas de leitura pra você acompanhar. Beijão, até mais!